Você sabe, Alan, que eu passei bastante tempo me dedicando a esse tema especificamente, de como é que a gente foi parar nisso que se chama de juristocracia, né? E eu tenho um módulo inteiro do Fim da América sobre esse assunto especificamente. E eu achei uma frase do Thomas Jefferson que eu queria ler aqui no ar, porque eu acho que vai ser muito interessante. Diz o Thomas Jefferson: ele está fazendo uma carta para o William Charles Jarvis, tá? E ele está discutindo com o cara por carta. Naquela época, isso era o equivalente a uma treta no grupo do Zap, né? Mas ele escreve para ele: você parece considerar os juízes como árbitros finais de todas as questões constitucionais. Uma doutrina muito perigosa, de fato, que nos colocaria sob o despotismo de uma oligarquia. Nossos juízes são tão honestos quanto outros homens, e não mais do que isso. Eles têm, como outros, as mesmas paixões por partido, por poder e pelos privilégios de seu grupo. O poder deles é mais perigoso, porque estão no cargo vitalício e não são responsáveis, como são os outros funcionários públicos, ao controle eleitoral. A Constituição não erigiu um único tribunal como esse, sabendo que, nas mãos de quem quer que seja confiado, com as corrupções do tempo e do partido, seus membros se tornariam déspotas. Ela, a Constituição, mais sabiamente, fez todos os poderes coiguais e co-soberanos entre si. A frase é do Thomas Jefferson, de 1820. E por que a história é essa? Isso é interessante. Porque quando eles fizeram a Constituição americana, não existe nada na Constituição falando sobre o tal do poder de revisão judicial. Para quem está em casa e não sabe o que é poder de revisão judicial, é sobre isso que está sendo tratada a PEC. É a capacidade do judiciário rever, fazer uma revisão a algo que foi decidido pelo executivo ou pelo legislativo. Na verdade, votado em lei pelo legislativo, mas em alguns casos, a ação devida pelo executivo. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Isso é uma coisa que só começou nos Estados Unidos na virada do século XVIII para o século XIX. Na virada. E aí o Thomas Jefferson disse, olha, esse nunca foi o plano. Esse nunca foi o plano. Só que tinha um porém, Alan. E esse porém é muito interessante. O poder da revisão judicial ele não era tão grave, porque nesta época todo o direito mundial discutia entre algumas escolas de interpretação, algumas escolas de teleologia. Entre elas, as principais delas eram a textualista, discutindo com a originalista. O que diz um textualista? O textualista olha para o texto da lei e fala assim, olha, o que diz a lei? Não pode roubar, se roubar é isso, 3 anos de cadeia, não sei o quê, beleza. Cumpre, eu vou julgar a lei de acordo com o que está escrito. O originalista, por outro lado, ele diz o seguinte, não, a gente tem que olhar o que está escrito de acordo com a visão original do legislador. E a gente tem que tentar adivinhar a visão original do legislador com base nos textos do tempo, etc. Aqui utiliza-se muito os Federalist Papers para entender qual é o espírito da época. Eu estou explicando tudo isso, parece meio tecnicidade de escola de direito, mas é interessante. Porque na década já no século XX, isso é interessante porque começa a surgir com as ideias do Charles Darwin, as ideias do darwinismo, da teoria da evolução, parem no final do século XIX, no início do século XX, a ideia de que isso também pode se traduzir no direito. E que a sociedade e a Constituição estão em constante evolução.
Isso, graças à Escola de Direito de Harvard. Eu sempre digo para os meus alunos do Fim da América que não há mal nenhum no mundo que não tenha saído de Harvard hoje em dia. E me inclui, talvez. Mas... Saído ou sido refinado, pelo menos, né? Exato, exato. E aí você pare a ideia do Living Constitution. O que é a ideia do Living Constitution? A Constituição viva, onde o juiz ele não mais interpreta nem de acordo com o texto, nem de acordo com o original, mas com a evolução dos tempos em cima dos princípios estabelecidos naquele momento. E aí, o John Rawls, inclusive, utiliza um pouco desse mesmo tempero para dizer que a justiça deixa de ser mera justiça e passa a ser um instrumento de justiça social. Então, claro, você começa a ter os globalistas, eles prestam muita atenção nisso, as elites, e elas começam a perceber o seguinte, lá para os anos de 2000 e pouco. Ora, no processo eleitoral, agora que a espiral do silêncio foi rompida, nós estamos tendo dificuldade. Só que muito melhor do que o processo eleitoral é nós termos uma casta de uma elite que pode avançar com todas as nossas agendas sem a chatice que esses pais fundadores americanos pensaram que, que porcaria que o mundo inteiro copiou, que você tem que ter uma casa, que manda para outra casa, a casa revê, aí volta para, aí muda uma vírgula, aí tem que voltar, aí para ir para a sanção presidencial, não sei o quê. A gente não precisa de nada disso. Quer legalizar? No caso aqui, começou com uma causa nobre, com direitos civis. As pessoas pensam que foi Roe v. Wade, mas foi Brown versus the Board of Education, quando o governo americano, a Suprema Corte americana, na década de 50, ainda, ou final da década de 40, na aula lá eu digo, a Suprema Corte americana pela primeira vez virou e falou assim, o legislativo está muito lento para acompanhar as mudanças da sociedade. Por isso a Suprema Corte vai ter que agir. É o mesmo discurso do Barroso. É o mesmo, é mesmíssimo. E aí, claro, ficou famoso o Roe v. Wade, que foi a decisão que legalizou o aborto nos Estados Unidos, só foi revertida agora, no ano passado, se não me engano, e depois de algo como 60 milhões de bebês assassinados, algo que nem Stalin, nem Mao Zedong conseguiram realizar, foi realizado através de um grupo de 5 ou 6, se não me engano, juízes togados na democracia mais livre da história da humanidade. Né? Então, a moral da história, para conectar com isso que o Alan está falando, é que o problema da juristocracia não é um problema local do Brasil. Ele é um problema porque uma elite global percebeu que esse era um caminho muito fácil para o poder. E é por isso que o Alan aponta perfeitamente. Eu fiz uma entrevista grande com o Josh Hammer, o editor da Newsweek na época, que é especialista em lei israelense, falando o seguinte, eles estão apavorados de verem algum tipo de reversão aos poderes juristocráticos. E por incrível que pareça, né, o Han Hirschel diz lá no Rumo à Juristocracia, ele fala que o Brasil é um exemplo, o Canadá é um exemplo, o Japão é um exemplo de coisa ruim. Exemplo ruim.